é Darcy Maria de Souza, do programa Despertar Quântico da Consciência. Eu adoro vir aqui com vocês, bater um papo com vocês todas as quintas-feiras. É prazeroso para mim. Diz que a gente tem que fazer as coisas pelo prazer, não pela necessidade e não pela... porque tem por obrigação, né? E eu faço as coisas pelo prazer. Eu já falo sempre isso para vocês, que a vida é feita pelos prazeres, que a gente completa elas, que a gente desenvolve elas, né? Eu particularmente sou suspeita em falar sobre isso, porque eu não faço nada que eu não esteja a fim de fazer. Então eu sou muito espontânea em determinados assuntos, em determinadas situações, e eu não discuto não, sabe? Eu nem bato assim, questiono. É isso e morreu o assunto. E isso é a minha forma de ser, eu aprendi com a vida, né? Aprendi que a vida, ela nos nos remete a essas situações, e com essas situações a gente aprende de uma maneira ou de outra a vivê-las, a vivenciá-las, né? E eu particularmente gosto de tudo isso. E eu sei que a vida, por ela ser assim, não tem nada concreto, nada certo, nada, e tudo tem uma explicação lógica. Nós queremos dar uma explicação lógica, né? Eu falo isso porque ainda hoje eu estava falando com o Gabriel, né? Falando para ele, né? Que nós não somos nada em relação à vida, em relação às coisas, né? Eu fico assim, questionando sempre, né? As pessoas às vezes não fazem as coisas pelo prazer, guarda tudo, sabe? Fica tudo naquela situação. Aí quando de repente dá um sopro e se vai. Aí fala assim, nem aproveitou a vida. Por isso que eu aproveito a vida do jeito que eu sou. Eu gosto de viver o aqui e agora. Eu permito viver o aqui e agora. Então, nesse questionamento, eu acho importante quando a gente começa a se questionar, né? A se permitir, né? Eu vou falar bem isso, se permitir. Então, eu vou falar vou começar hoje com vocês uns aspectos, vou fazer uns aspectos tanto astrológicos como uns aspectos numerológicos, né? No astrológico, o gostoso foi que essa semana, né, no dia último dia 10, né, o Mercúrio, ele retornou ao seu, né, direto, né, está em Aquário, né, e agora eles vão voltar, as pessoas vão querer, as coisas estavam meio estagnadas esses 20 últimos dias, estava meio estagnado, tudo que a gente tentava fazer parecia que não tinha. Aí ficava aquela situação sem... não sei se vai, se fica... Não tinha resoluções, né? E agora, com ele voltando em Aquário, né? Eles estão propensos, né? A ter melhor andamento, claro, né? Favorecendo novos conhecimentos, aperfeiçoamento daquele que já temos. Então, tudo aquilo que nós ficamos nesses últimos 20 dias querendo transformar... E agora vai voltar ao normal, ele já está em Aquário, depois ele vai voltar para Peixes novamente e vai trabalhar toda essa realidade, todas essas verdades que nós deixamos de lado. Nós não, a gente fala assim, você se permitiu? Não é que a gente nos permitiu, parece que as coisas ficam... Mercúrio, ele rege Gêmeos, que é a incerteza, as indecisões às vezes, né? E rege também Peixes, também é uma pessoa assim que fica... Mercúrio rege Peixes, cada besteira que eu falei agora, rege também Virgem, né? Então, o que eu ia falar, que ele está com uma conjunção com Peixes, né? Uma conjunção não, um aspecto, né? Com Peixes como com Capricórnio. São aspectos legais que eles estão passando agora. Então, Mercúrio, né? Vai voltar para Peixes e vai ter essa fluência. É bom para contato com os amigos, né? Ele está fazendo um bom aspecto, né? Com Júpiter, né? Que está em Capricórnio. Então, são momentos que a pessoa precisa começar a se transformar, né? E essa transformação está vindo. Estão te cobrando. E o que você está fazendo com essas cobranças, né? E a gente fala tudo isso que nós, pessoas, né, nossos seres humanos, nós temos que fazer, adquirir conhecimento, né? Então, o autoconhecimento é o remédio para a humanidade. Através dele, aprendemos a reconhecer e lidar com o nosso lado escuro.
Ao negarmos nossa sombra, ela se manifesta externamente na forma de crises. Ao negar nossa sombra, ela se expressa através de crises, desastres, doenças, fracassos e perdas. Nós desperdiçamos nosso potencial criando desunião e sofrimento. O autoconhecimento possibilita que a nossa essência, o amor, possa se manifestar e criar união, paz e prosperidade em nossas vidas. Então, nós temos que aceitar quem nós somos, nós temos que nos amar. Eu tenho uma frase que eu falo de Bert, que a gente utiliza muito, que a gente fala assim: eu vejo você, mas eu estou vendo eu. Quando uma pessoa na constelação familiar, a gente vê muito as exclusões das pessoas, às vezes o aborto, quando trabalha nesse aspecto. Então você vai vendo todas essas exclusões, pessoas que foram às vezes há muitos séculos, que a gente fala assim que é tudo geracional, né? Época, períodos, né? Então a minha mãe, na época da minha mãe, aconteceu uma determinada coisa, ou então aconteceu dela ter um filho ou perder uma criança, essa criança foi esquecida no tempo. Então ela foi excluída. Então quando eu estou inserindo uma criança, inserindo uma pessoa, algo que foi excluído, a gente fala: eu te vejo, eu te aceito, eu te dou um bom lugar no coração. Então faça isso quando você estiver, por acaso, alguém teve alguma perda de algum filho, de algum ente querido que se perdeu no tempo, né? Isso é interessante isso, né? E quando você se perde no tempo, você simplesmente esquece. Então ela se torna uma pessoa excluída no sistema familiar que a gente trabalha, né? Eu estou falando isso também, né? Que isso foi trabalhando com essa realidade, né? Que é trabalhado no aspecto da astrologia, né? Astrologicamente falando, a cabeça do dragão, né? O nódulo norte, o nódulo sul. Isso é o nosso passado e nosso presente, né? O nódulo sul é o passado, né? O que a gente trouxe. Por isso que eu estou falando que a gente vive muito de referências antigas. A gente fica muito preocupado com o que aconteceu e no pré-julgamento do que possa acontecer, né? Então a gente vive sempre nessa, mas o que seria isso? Seria crenças que nós colocamos, que claro, nossos antepassados colocaram isso na gente. Meu pai, minha mãe me colocou que isso, aquilo, isso é errado, isso é... Então, o interessante ponto de vista deles, que é deles, não é meu. Mas como hoje eu penso diferente, eu me sinto culpada por pensar diferente do que eles pensavam no passado. Você percebeu como é sério a gente trabalhar essas realidades de não conseguir pôr para fora todas essas verdades que eu acho que é verdadeira, né? Então, olha como é interessante. Eu acredito em algo, mas porque meus pais me colocaram aquilo como verdade, né? Então, muita gente, por falta de prosperidade, por falta de ganhar, de ter um novo amor, por falta de ter... É justamente onde a gente vai buscar, através da constelação familiar, buscar o porquê que está vendo isso, né? E a constelação busca isso. E a gente busca, muitas vezes, através da astrogenealogia. Então, através da astrogenealogia, a gente vai ver de onde veio isso, de que passado veio tudo isso. Quem foi que trouxe esse passado? Foi sua mãe? Foi seu pai? Ou se foi seu avô, bisavô, tataravô? Cada planeta, né? Ele vai reger uma situação e vai administrar uma situação que nos permite ver onde está a nossa, vamos dizer, as nossas crises existenciais, né? Isso é interessante, né? Eu gosto da constelação por causa disso, como eu gosto também da barra de Axis. A constelação eu vejo através dos mapas, né? Da astrologia, é como às vezes eu trago a Rita Dias aqui, ela fala bem isso, né? A astrogenealogia, a gente trabalha através de um mapa, né? O que nós trouxemos de realidade para a atualidade, né? E a lua é nossas emoções. O sol eu falo, as pessoas falam que é ego, que é id, não, eu falo assim, é uma essência minha, né? Para eu ter um self, né, completar tudo isso, eu tenho que trabalhar tanto
eu, pessoal, como o que está ao meu redor, a minha família, o meu bairro, os meus antepassados, o meu país, e tudo são crenças que nós trouxemos de outras realidades, né? E às vezes a gente tem medo de ver tudo isso, é onde a gente entra em atrito, em confusão com a gente mesmo. Então, na constelação familiar, a gente vê tudo isso. Isso é legal. Isso é fantástico, quando a gente faz uma constelação e vê que aquela situação ela pode ser resolvida. Mas eu falo que a constelação sozinha não resolve. Você tem que trabalhar também a consciência. Por isso que eu falei no início aqui. O autoconhecimento. Então você vai aprender a se conhecer através da psicanálise, através da astrologia, através da numerologia. Você aprende a ter essa conexão com você mesmo. Isso que é gostoso. Quando eu tenho essa conexão comigo, eu aprendo e consigo fazer esse link, né, com a vida. E a gente quando a gente cai na realidade, na real, como diz os jovens hoje, né, não sei nem se é esse termo que usam, mas é uma verdade. Quando eu olho para a coisa e vejo que aquilo que eu estava tão preocupada, que eu estava tão focada, poxa, não eram meus, não eram pensamentos meus, era coisas que eu trazia de vidas e vidas e vidas, que às vezes era meu bisavô, meu tataravô, às vezes é de uma geração, às vezes é de países que eu vim, meus pais não sabiam nem que eu vivia de outro país, né? Porque todo brasileiro, a maioria dos brasileiros não são natos, a não ser aqueles que são índios, né? Mas mesmo assim, muitos índios, eles naquela época, houve muita exploração no Brasil, 500 anos, houve muita exploração no Brasil. Então, é difícil encontrar uma raça brasileira, raça que eu falo assim, uns índios verdadeiros. Eu sou índio, desde minha geração, de geração em geração, eu sou índio, sou nato, né? E o brasileiro não tem isso, né? Então, a maioria dos brasileiros vem descendentes italianos, japoneses, como é que fala? Eu, por exemplo, vim de holandeses, portugueses. Então, nós trouxemos da Europa muitas realidades, muitos preconceitos, né? E isso vai gerando novas realidades para o nosso mundo aqui do Brasil. O Brasil é muito versátil, gente. O brasileiro é inteligentíssimo, mas não sabe aproveitar essa liberdade que ele tem e esse autoconhecimento. Ele deturba muitas vezes, né? Mas eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu acho que não tem, gente, de coração, não tem povo melhor do que o nosso povo brasileiro. Ele é amoroso, ele é uma pessoa, ele é solidário, sabe? Eu percebo muitas vezes, claro, em toda regra tem exceção, mas a maioria deles é assim, né? São solidários, eles ajudam, na hora que precisa, tá todo mundo do seu lado. É importante isso é o amor, né? E a coisa só acontece com amor. E é tão gostoso quando a gente se percebe que a gente é amada, que a gente é respeitada, né? E eu falo isso porque todos nós temos que ter esse autoestima e aprender a se dar valor pelo que você é. Então, como você vai se dar esse valor? Você se aceitando. Então, eu sou assim. Eu sou assim, 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 assim. Mas você é isso, você é aquilo? Eu sou assim. Vamos me respeitar como eu sou, que eu te respeito como você é. Eu não preciso de acordo com como você pensa, mas eu respeito como você pensa. Aí tem uma frase na Barra de Axis que fala: tudo é oposto do que parece ser e nada é oposto do que parece ser. Então tudo aquilo que a gente imagina que seja verdade, às vezes é o oposto. É nosso julgamento, a gente vive eternamente em julgamentos, né? Nossa, é importantíssimo termos essa percepção de que nós não somos nada para julgar o outro. Nós não temos esse direito nunca de julgar o outro. Nós temos mais que respeitar o outro como ele é. E tudo é um importante ponto de vista que é dele.
O ponto de vista do outro é totalmente diferente do seu, mas devemos respeitá-lo. Mas ele não importa. É seu, interessante seu ponto de vista, que é seu ponto de vista, mas não é o meu. Hoje em dia eu não discuto mais, eu não brigo, eu não entro em questionamento com nada. Justamente por isso, porque o tanto que você vai brigar são as verdades dos outros. Eu não vou conseguir nunca chegar no outro e colocar que a minha verdade é a única. Como a outra não vai nunca chegar perto de mim e falar que a única verdade é a dele. Então, vamos começar a nos permitir a sermos fiéis a nós mesmos. Fiéis a nós mesmos. Isso que é importante. Nos permitir, nos amar, nos respeitar. E é isso que você pensa de mim? Tudo bem, respeito. Interessante seu ponto de vista, mas é o seu ponto de vista, que o meu é outro. Então, isso são o que eu falo, eu gosto das barras, as ferramentas que as barras e axis trazem, é fantástica, as ferramentas. E também aplico, claro, eu aplico as barras e axis, como também aplico o facelift, né? E, para mim, dá resultado. Você percebe o tanto que isso influencia, às vezes, pessoas com depressão, pessoas com verdades, que elas acreditam nessas verdades, e às vezes a barra, naqueles pontos, naqueles 32 pontos que a gente coloca na cabeça, aquilo vai interferir e vai intensificar, tirar um pouco dessas crenças, né, repetitiva, que é o que a gente mais tem. A gente vai, dá volta, e repete tudo de novo. Então, o que é isso? Isso são coisas do passado. Então, eu utilizo, através da astrologia, eu vejo o que foi que trouxeram, que você trouxe de vidas passadas, que hoje você está repetindo o mesmo padrão. O que você não conseguiu trabalhar com seu pai, com sua mãe, com seus avós, bisavós, que estão todos atrás de você. Todos eles estão. Você é a herança deles. Você enxerga, você vê através deles. Por isso que quando você se olha no espelho, fala, eu vejo você, eu aceito você, eu te dou um bom lugar no meu coração, mas eu comigo, né? E quando eu excluo alguém, fala a mesma coisa. Eu vejo você, eu aceito você, te dou um bom lugar no meu coração. Quando é um excluído, isso são frases que a gente utiliza na constelação familiar. E claro, a gente vai trabalhando também, aprender a ter esse respeito por você e com você. É muito bom a gente aprender a ter esse respeito. É muito bom a gente aprender a ter essa satisfação de chegar aqui, como eu chego aqui toda quinta-feira, e falo assim, gente, que prazer imenso estar aqui. Porque eu não falo isso da boca para fora. Eu falo isso porque eu sinto isso. Eu fico alegre, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Como eu gosto de trabalhar com a psicanálise, adoro trabalhar com as pessoas, ajudar as pessoas, porque na realidade eu apenas dou caminhos, eu ensino caminhos, né? Porque quem se encontra é elas mesmas. Você, eu falei, não, eu apenas te dei ferramentas para você conseguir conquistar o seu caminho, as suas verdades, as suas realidades. Eu fui apenas um instrumento, né? Pelo universo, ele me trouxe, me deixou esse instrumento para desenvolver através com as pessoas, né? Transmitindo, às vezes, quando eu atendo tanto na psicanálise, como na astrologia, como na numerologia, eu trago esse conhecimento e passo para vocês, né? Isso é gostoso, isso é bom, isso é confortante, né? Quando eu vejo, eu falei assim que eu conheço uma pessoa quando ela veio na primeira vez na minha sala, a primeira vez que ela entra, eu vejo ela em pé, sentada na minha frente e vou observando. É impressionante quando chega depois umas sessões, uns atendimentos, como ela se transforma. Ela fala, você me transformou. Não fui eu. Você se permitiu ser transformada. Isso que é gostoso. Quando a gente se permite e se aceita, né? Se amando. E ela falou, mas eu não amo. Eu falei, ama. Quando a gente começa a ver essas mudanças, mesmo às vezes é perceptível, gente, eu percebo no andar da pessoa, eu percebo. No rosto,
a transformação que a pessoa tem no rosto dela, no sorriso, no andar, como se senta. São percepções que a gente vai tendo no dia a dia. Eu também faço ressignificações, é claro. Faço ressignificações assim, através de meditações, né, conduzidas. Isso tudo faz parte. E você cresce, gente. É impressionante como você cresce com tudo isso. Como você desenvolve esse potencial. Como você desenvolve essa situação que é sua. E hoje é um dia, assim, muito legal, né? Porque hoje eu vou falar pela numerologia, eu ia falar dia, mês e ano, através das mensagens do Osho, né? O tarô Osho. Eu vou ler somente a mensagem. Hoje é dia 12, né? 12 do 2. Então eu vou ler o que a mensagem de Osho fala para quem nasceu hoje. O seu ser interior, quando se abre, vivencia inicialmente duas direções, a altura e a profundidade. Depois, devagarzinho, à medida que se vai acostumando com essa situação, você começa a olhar em volta, estendendo-se em todas as outras 8 direções. Quando você alcançar o ponto em que a sua altura e a sua profundidade se encontram, então você poderá olhar em volta para a própria circunferência do universo. A partir desse momento, a sua consciência começará a desdobrar em todas as 10 direções, mas o caminho terá um só. Então, é interessante como... E a carta do Osho chama-se a nova visão, né? Quando você se abre para o Supremo, imediatamente ele se derrama dentro de você. Você já não é mais um ser humano comum. Você transcendeu. Seus insights transformou-se nos insights da existência como um todo. Que o 12 na numerologia tradicional, dia 12, que é o arquétipo, né? O que eu falo que é o arquétipo, que é o enforcado, né? No tarô tradicional. Então, a gente se enforca. O 12 é aquela pessoa que... Ele é o arquétipo tradicional, a carta tradicional, ele é enforcado pelo pé, né? De ponta cabeça. Então, você pode transformar sua vida a hora que você quer. Não seja vítima de você mesmo. Vá lá e busque as suas verdades para que você consiga desenvolver esse potencial que é só seu. Ninguém mais pode fazer aquilo que é teu. Desenvolva, transcenda. Tenha essas movimentações a seu favor. Isso é o arquétipo 12 do dia de hoje, quem nasceu hoje. Esse é o processo do tarô do Osho Zen, né? Tarô Zen de Osho, né? Que eu acho legal, muito legal. E vocês juntando, né? O dia e o mês, né? Que vai ser o dia 12 mais 3, né? Vai ser o 15, né? O 15, o tarô chama-se condicionamento. A menos que você abandone a sua personalidade, você não será capaz de encontrar a sua individualidade. A individualidade é dada pela existência. A personalidade é imposta pela sociedade. Personalidade é conveniência social. A sociedade não pode tolerar a individualidade porque a individualidade não acompanhará o rebanho, como uma ovelha. A individualidade tem a natureza do leão. O leão move sozinho. É tudo isso que nós começamos hoje, você percebeu? O quanto que a gente tem que se valorizar, o quanto que a gente tem que se permitir. As ovelhas estão sempre em rebanho, na esperança de que estar em grupo será aconchegante. Então, o 15, que é o diabo no tarô tradicional, no arquétipo tradicional, ele vê isso aqui, que é uma dificuldade que a pessoa tem de se comunicar com o todo, né? No arquétipo do diabo, a gente precisa aprender a se comunicar, não ter essa dificuldade de comunicar. E normalmente a gente tem essa dificuldade de se comunicar pela própria situação, né? Porque o diabo, todo mundo fica com medo do diabo. Na realidade não, é uma transformação dele, dentro dele, né? As ovelhas estão sempre em rebanho, na esperança de que estar em grupo será aconchegante. Então ele se vê, porque se você somar 1 mais 6, né? 1 mais 5, vai dar o 6, né? Que é os enamorados, as incertezas, as inseguranças.
Nós não temos que ter essa insegurança, a gente tem que pegar o rebanho, nos unirmos e nos aconchegarmos. Porque o 6 também é família, é união. Isso é gostoso, né? Então, vamos buscar essa união, tudo isso que eu falei para você, através do autoconhecimento. E somando, claro, né, que eu vou falar assim, que no 15, né, que o indivíduo sente-se mais protegido, seguro. Se alguém atacar na multidão, há todas as possibilidades de você se salvar. Mas o estado só, apenas o leão andam sós. Então o 15 ele não consegue andar sozinho, ele precisa ter companhia, precisa ter alguém que o dirija. É impressionante, mas o 15 precisa que alguém fique sempre do lado, para dar um pouco, andar um pouco, né? Ele gosta disso, às vezes o 15 é inseguro, né? A data que nasceu dia 15, ele não sabe qual é real, o que é irreal. Ele fica sempre, é uma pessoa muito espiritual, né? Eu acho que 15 é uma pessoa espiritual. Todos os números têm um lado espiritual, né? Mas tem uns que são mais espirituais, né? Então, 15 é um deles que trabalha com a espiritualidade, né? E você juntando dia, mês e ano, que eu achei legal, fantástico hoje, e foi tudo isso que eu comecei hoje, desde o início do programa, foi a mudança, arquétipo 10, que seria a roda da fortuna. A vida segue repetindo-se despreocupadamente, a menos que você se torne muito consciente, e ela continuará se repetindo, como uma roda. Por isso é que os budistas chamam isso de roda da vida e da morte. Roda do tempo. Tudo se movimenta como uma roda. Ao nascimento se segue a morte o nascimento. Ao amor se segue o ódio, ao ódio o amor. Ao sucesso se segue o fracasso, ao fracasso o sucesso. Basta olhar à sua volta. Se lhe for possível observar apenas por alguns dias, você perceberá um padrão se definindo, o esquema da roda. E um dia, uma bela manhã, você se sente tão bem, tão feliz, e no outro está chateado e tão infeliz, que começa a pensar em cometer suicídio. Há apenas alguns dias você se sentiu tão cheio de vida, tão abençoado, que agradecia a Deus, pois você estava num espírito de profunda gratidão. E hoje há um grande sentimento de inconformismo, e você não vê razão que justifique, continua vivendo. Essa alternância vai se repetindo, mas a gente não chega a perceber o padrão. Uma vez que você perceba o padrão, você pode libertar-se dele. Gente, eu li uma parte do tarô, uma parte da astrologia, e viu que você percebeu como se encaixaram tanto a astrologia com a numerologia. E o Gabriel falou: chega, acabou, falei demais. Gente, entre em contato comigo se precisar de qualquer terapia que eu trabalho, né? Psicanálise, astrologia, numerologia e tudo mais que você fizer, arquétipos do tarô, mitologia. Gente, eu agradeço vocês de coração. Sou muito feliz de estar com vocês. Eu fico feliz em vir todas essas quintas-feiras. Tem uma semana iluminada, gente. Esqueci de falar meu telefone, mas vocês vão encontrar 99502-4333. Gente, tem uma semana iluminada. Namastê.